Olá, gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? O que vocês me contam? Hoje eu vim fazer um vídeo de maquiagem com aqueles produtinhos que eu mostrei aquele dia que eu comprei pra vocês, mas hoje temos mais 3 produtinhos que eu não sei se eu vou pôr exatamente nesse vídeo também. Quer dizer, 2 deles eu tenho certeza que vão. Um que eu não tenho certeza, que são essa sombra aqui da Lua e Neve, que eles falaram que é uma sombra glow. Eu peguei ela com o intuito de usar como lápis de olho, né? Se isso vai dar certo, nós vamos descobrir. Ela vem nessa embalagenzinha. Tá, aqui vem a sombra. Pra mim, ela é bem perfumada, com o cheirinho que as coisas da Lua e Neve tem. Algumas coisas que eu comprei, né, tem esse cheiro. Pra mim, ela é mais um lápis do que uma sombra. Mas a gente vai descobrir hoje se ela dá. Foi esse pó dessa marca Superpoderes. Foi R$4,99 também. Foi na mesma loja que eu comprei os outros produtos, de R$4,99. Tem um cheiro de produto. Ó, essa é a cor. Ou talvez esteja clara, porque tava tampado, parecia mais escuro, né? Mas também tá bem iluminado pra vocês. Na luz tá parecendo mais claro. No vídeo, tá parecendo mais claro do que ele é aqui comigo. E ele é um pó compacto. Eu comprei porque quando eu limpo pó com pó. Faz um bom tempo que eu tenho feito assim. E por último, a base. A cor que eu comprei foi a cor 5. É exatamente a minha cor? Não sei, mas é porque geralmente, essas marcas baratinhas que tem 6 cores, normalmente a minha cor é a 6 ou a 4. Não tinha a 4 lá e tinha a 5. Comprei na sorte. Ela parece ser bem perfumada, estou na dúvida quanto à cor. Nós vamos descobrir. Ela vem só 15 ml, tá? Ela é pequenininha mesmo e também foi R$4,99. E os outros produtos eu já tinha mostrado pra vocês. Aproveitei, peguei a esponja que nós vamos usar hoje. Essa Ruby Rose, vai ser essa Ruby Rose Fuse Multi. Como eu disse, o rosto já tá lavado. Eu vou só passar um hidratantezinho aqui básico. Então, vou passar um primer aqui. Peguei muito primer, mas esse aí, usei esse aqui da Chegan. Gente, como tem produto aqui que é 2 igual a sombra, eu vou usar uma só, sombra ou batom. Vou usar um só e vou deixar o outro pro outro vídeo, tá bom? São 2 sombras. E 2 glosses, que são da Lua e Neve, inclusive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um e vou deixar o outro pro outro vídeo. Temos um lápis, que como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ele não foi comprado nessa lojinha de R$4,99. Então, acho que a gente não vai usar ele hoje. Tá bom? A gente vai usar esse aqui, que foi comprado na lojinha de R$4,99. Eu vou usar essa sombra aqui. Vou usar o gloss verde. E esse aqui vão ficar pra ser testado nas outras redes. Quer dizer, vão ser testados lá pro pessoal de lá. E aqui eu vou testar esse. Temos o pó, o blush e 2 delineadores, um preto e um azul. O delineador preto da Miss Lari e o delineador azul da Lyrics. Um azul Tiffany, né? Ó, o pó, o blush, R$4,99. O pó, o blush, o outro pó e a base são da mesma marca. Esse lápis e essa sombra lápis e o gloss são da mesma marca. Já a outra sombra e os delineadores são marcas diferentes. Então vamos lá. Eu vou vir com um corretivo pra gente poder usar de primer de sombra. Eu vim com corretivo, mas eu vou passar mais ele só aqui do meio do olho pro final, porque essa sombra, ela é uma sombra líquida, né? Então pra não ficar tanto produto assim, eu não vou vir com tanto corretivo. Eu vou deixar esse mais aqui pro canto do olho, porque eu vou usar uma sombra pra eu fazer... Como é que é o nome, gente? Só pra fazer uma basezinha, sabe? Vou pegar esse corretivo aqui que comprei na China. Como eu disse, a sombra mesmo era só um pouquinho pra eu poder limpar um pouco, porque como eu já tenho olheiras aqui, costuma ser muito mais escuro já, né? Pra limpar um pouco e pra sombra marrom fixar mais. Eu vou pegar essa paletinha aqui, que já teve vídeos de eu testando ela a primeira vez com vocês, tá? Aqui, gente, ele não está sujo, ele está manchado, tá? Manchado de uma sombra verde. Quem que eu pego? Deixa eu pegar esse aqui mais escuro. Eu estou fazendo... Fiz só fazer só uma sombrinha com o marrom, pra não ficar só direto com a sombra. Se vocês estiverem ouvindo certas músicas, eu peço desculpa, porque o único horário que eu vou ter pra gravar hoje é esse. E, infelizmente, eu acho que vai sair essas músicas, pra minha tristeza. Mas vamos tentar continuar, tá? Aí eu peguei, como eu disse, eu peguei uma sombrinha marrom só pra fazer um côncavozinho, entendeu? Porque nós vamos testar mesmo é a outra sombra. Então, sombras em
Sombras líquidas não são as primeiras que eu procuro pra mim. Porque como eu tenho a pálpebra gordinha e tampa aqui embaixo, sombras líquidas, elas acabam acumulando, sabe? Então não é algo que eu use sempre, são poucas vezes. Mas eu vi essas lá e quis testar. Peguei um outro pincel. Esse também não está sujo, tá? Ele está manchado de verde. Eu tenho alguns pincéis que mancharam de verde por conta de uma sombra que eu tinha. Que ela era muito boa, mas ela manchava muito os meus pincéis, tá? E eu perdi ela. A paleta tava um bom tempo, já tava velha e acabou estragando, sabe? Mas eu pretendo comprar outra. Só não vai ser por enquanto ainda. E como eu disse, nós pegamos uma aqui, que eu disse que eu ia usar uma. Chama ela Yellow Eyeshadow. Esse nome aqui, Yellow Eyeshadow. Como, gente, dependendo da luz ela é roxa. Dependendo da luz, ela tem um verdeado dourado. E teve uma hora que eu olhei que ela parecia um marrom. É aquelas sombras multicolor, sabe? Há muita esperança. Se vai ficar bom, nós não sabemos, mas há muitas esperanças. Vamos lá. Ela tem um cheirinho gostoso, tá? Assim, de longe, tá parecendo até razoável, mas a cor dela não fica tão cromática assim nos olhos, pelo menos olhando aqui agora. Há umas dobradinhas aqui já, e acho que quanto mais você esfuma, mais cor ela perde. Então eu vou tentar não mexer muito mais nela, tá? Vou fazer o outro olho aqui e a gente volta. Voltei a aplicar a sombra. Algumas considerações aqui a princípio. Pra ela ficar nesse tom mais forte, eu tive que passar uma camadinha mais forte, tentar esfumar. Vocês podem ver que não ficou tão perfeito esfumado aqui, mas quanto mais eu mexia, mais tirava um pouco de baixo. Então, ela é uma sombra que ela começa a secar rápido, porque ela já está secando. Você, na hora de esfumar, você tem que ser um pouco mais rápido. E à medida que você vai passando camada sobre camada, ela vai abrindo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aberto. Tá vendo? Aí você tenta pôr um pouco mais pra cima, pôr um pouco mais em cima pra tentar tirar um pouco desse aberto. Você não pode mexer. Você tem que pôr assim e não esfumar. Você vai estar tampando, não pode esfumar, não pode mexer. Se você tem bastante dobrinhos no olho como eu, torcer pra não dar ruim. Então, eu não sei se ela é um produto maravilhoso ou não. Vou usar mais algumas vezes e vou dizer pra vocês o que eu acho, tá? Vamos ver. Então, olha lá. Você não pode fechar o olho. Se é uma pessoa como eu, que tem muitas dobrinhas, vai abrir. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Aqui assim, ó. Viu que abriu? Teu olho fica dobrando muito. Então, é aquela coisa que eu digo, sombra líquida nem sempre é a melhor opção. Mas essa aqui, como eu disse, a cor que eu comprei é a 5. Acho que talvez ela fique um pouco escura. Mas só vamos ter certeza agora. Também é da Superpoderes. É dessa Superpoderes. Então, vamos lá. Sujou aqui. Ela tem esse biquinho, que eles falam, se não me engano, é bico oftalmo, alguma coisa assim. Gente, não faço o que eu acabei de fazer aqui, tá? Ela toda aberta, chacoalhada, do jeito que eu chacoalhei. Acho que talvez eu tenha pegado. Não, ela não ficou escura, porque eu não sei se a minha esponja que absorveu tudo, ou ela é bem dia a dia. Eu não sei, deixa eu fazer um outro teste aqui. Ela é bem líquida também, vocês estão vendo? Olha como é que ela tá escorrendo. Não, gente, ela tem uma corzinha, mas é bem pouca. É bem líquida. Bem líquida. Tem perfume, bastante fragrância. E ela fica bem brilhosa. Como vocês estão podendo ver. Ó, aqui sem um brilho normal, ó. Cor. Mas ela não cobre praticamente nada. Eu posso dizer que talvez ela dê uma uniformizada, mas cobrir... Essa aqui não senti, não. Ó, aqui tem onde tem a espinha que eu falei pra vocês que tava coisada. Vai dar pra gente ver, mas ela não senti que ela cobre, não. Ó, ela deu uma disfarçada. Não deixou ela tão vermelha igual ela tava. Mas eu ainda vejo a espinha. E pior que eu tô sem nenhum pincel de passar base aqui embaixo. Depois eu vou pegar um pincel melhor pra passar.
Ó, eu senti o quê? Ela deu uma uniformizada, ela fica bem brilhante. E a maior parte do produto eu sinto que foi absorvido pela esponja. O que eu vou fazer? Eu vou ver melhor, na hora que eu estiver editando, eu terei um olhar um pouco mais de como ficou na câmera. Mas aqui, olhando assim, até que tá bonita. Que eu falei, deu uma uniformizada, não escondeu as manchas, ó. Aqui é uma espinha que tá começando. Aqui ainda vejo um pouco do vermelho. Aqui eu vejo as manchinhas marrons que eu tenho, estão vendo? Mas deu uma uniformizada legal, ficou até bonita. A sombra que eu não tô gostando, ó. Acumulando, dobrando, craquelando aqui, ó. Tá vendo? O pó, nós vamos usar esse pó hidratante de tapioca, também da Superpoderes. O que ele promete? Efeito Soft Focus, a prova de água e atrito, auxiliando a fixação da maquiagem. Se tiver lá mais a base, gente, aqui, ela é só uma base líquida siliconada mate, número 3. Tô achando ela bem brilhosa pra uma base mate, não? Vocês acham? Me digam aí. Mas se for olhar, como ela ficou mais uma corzinha assim, não ficou tão escuro. Até que bateu, porque ela não tem tanta cobertura, né? Então, até que bateu. Ó, o pó parece uma cor que vai ficar legal. Ele parece muito a cor de um outro pó que eu tenho usado solto. Que é esse aqui, ó. Eu tenho embalagem de um que tá acabando aqui. E eu mostro pra vocês. Então, talvez a cor não fique tão ruim. Na verdade, eu acho que ele é um pouquinho mais escuro, ó. Tirei aqui. Esse que eu falei pra vocês, a cor dele lembra dessa aqui, ó. Desse aqui meu que tá até acabando, ó. Que quase não tem. Ele é um pouquinho mais escuro que esse. Eu uso muito esse aqui. Um pote muito legal. É dessa Bella Bem Me Quero Makeup. Aqui é a cor dele. Tem cheiro. Vou pegar essa esponjinha aqui. Tô pondo pó nos pontos em que eu coloco, tá? Isso. Vou aproveitar e vou pegar o delineado preto. Vou começar, não vou puxar o gatinho, que eu puxo o gatinho só depois que eu termino tudo, né? Pegar o delineado, ó. Vou começar a fazê-lo aqui. Já abriu tudo aqui. O que eu passei aqui, ele é bem pretinho. Esse pedaço aqui passou até bem. Bem interessante. O pó. Eu vou tirar daqui alguns minutinhos a mais. Deixa só ele cozinhando só mais um pouquinho. E eu vou tirar o pó com o próprio pó, tá? Aí eu vou vir com o blush. Porque como esse blush é em pó, geralmente eu passo um blush líquido e depois eu venho com um blush em pó. Depois que eu selo. Mas como hoje só temos o blush em pó, vim só com o blush em pó. Abriu o olho demais. Tem que ver se ele marcou. Antes de tirar o pó, eu vou vir com a sombra em formato de lápis. Ela é bem grossinha, a canetinha, sabe? Tô acostumada com umas mais fininhas, então tô estranhando essa mais grossinha. E vou tentar passar na linha d'água e ver se ela pega. Ela pega. Gente, ela pega. Alegria. Alegria, 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 alegria. Gente, ela desliza bem macia. Olha como é que ela ficou bonita. Eu gosto de passar o lápis antes de vir. Que é porque eu gosto de fazer a parte daqui de baixo. E eu sempre passo uma sombrinha. Então eu faço ela antes de tirar o pó, porque pode cair. Eu já aproveito e tiro junto com o pó. E ela pega, gente. Ela pega super fácil. Olha isso, que legal, que bonito. Ai, gente, agora eu quero as outras cores. Vou ter que ir lá tirar dinheiro, sei lá de onde. E comprar as outras cores. São todas com esse brilho, sabe? Com essa coisa metalizada. Olha que lindo. Vem cá. Eu vou pegar a sombra... A sombra que a gente passou, a primeira. Com esse pincel aqui. E vou só passar aqui embaixo dos olhos antes de tirar o pó. É isso, gente. Eu amei o fato do lápis pegar, sabe? Ficou tão bonito. O brilhinho do prata e a sombra. Delícia.
Eu só não vou poder dizer pra vocês hoje quanto à fixação, porque como eu disse, eu tô gravando agora de noite. E eu tenho que trabalhar amanhã. Então, não vai dar pra ficar com tanto tempo com ela pra vocês verem, tá? Isso eu vou ficar devendo e vou ver se eu volto num outro dia. Quem sabe no outro dia testando esses produtos dessas superpoderes. E a gente faz mais cedo e fica com ela mais tempo. Aí a gente vê. Aí eu vou vir agora com o pó. Essa cor do meu é a cor 2 da linha dos escuros, tá? Ó, eu vou vir com esse pincelão. E eu venho tirando o excesso. E agora eu venho com o blush, tá? Ele é a cor 4. Ele é um daqueles com brilhinhos. Tá vendo? Meio laranja, meio vermelho, com brilhinho dourado. É um tanto considerável no pincel. Ele esfarela, tá, gente? Nossa, esfarela muito. Tá dando pra vocês verem? Mas a pigmentação dele é interessante. Vejo que ele esteja aparecendo mais aqui pra mim. Não. Apareceu um cadinho bom aqui, sim. Essa cor dele é bem bonita. Não podia ter passado ele antes de selar também, pra estar um pouco mais. Mas como ele é um blush novo e é a primeira vez que eu estou usando ele, eu fiquei com medo dele, eu passar ele com a pele ainda molhada e ele manchar. Então eu preferi... Ainda mais que aquela base, a base estava bem úmida. Eu fiquei com medo de passar ele e manchar. Mas gostei da cor dele, gente. É que eu passei bastante, sabe? Talvez eu tenha exagerado no blush, mas eu gostei bastante da cor dele. Ele é aquele com cintilantes douradinhos. Nossa, eu gostei bastante da cor dele, gente. Muito lindo. Pelo menos vou gostar aqui. Será mesmo? A sombra. Até menos do que a base. E olha que eu pensei que a base ia ser o que eu não ia gostar muito. Mas eu já falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Esse é bem fininho. Ele é de pincelzinho, ele não é aquela borrachinha, tá? Então vamos puxar o gato aqui agora. Os delineados ficaram completamente diferentes, tá? Mas ele é bem pretinho, tá? Bem pretinho mesmo, ó. Tá vendo? Seca rápido, tá? Tá uma secadinha até... Tem aquele... Ele não é aquele preto mate, ele tem... Também não é cintilância. Sabe quando fica brilhando o delineador? Ele é desses. Não é cintilância, é porque ele fica com um brilhinho, tipo como se fosse um plásticozinho. Só que ele não tem tanto brilho igual muitos têm. Tem muito mais brilho do que o que ele tá apresentando aqui, sabe? Mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque tem uns pedaços aqui. Que aqui, ó, aqui secou, parece que não vai ter brilho. Mas aqui, ó, ainda tá com um brilhinho. Então fica a dúvida. E também tinha esse delineador, será que eu passo ele? Mas, gente, já tá pataquada. Ficou estranha a sombra aqui, o que é um peido pra quem tá cagado, não é mesmo? Ele já é de pincelzinho de esponjinha, tá? Aquele mais durinho. Vou dar uma chacoalhada aqui pra ter certeza. E como eu acho que eu cheguei à conclusão que eu tenho uma obsessão por todos os tons possíveis de verdes, azuis e por afim de delineador. Porque o que eu tenho de delineador verde agora é esse aqui, que é um azul Tiffany. Ou verde Tiffany. Enfim, depende de quem vê. Com esse pincel mais grossinho, eu não me dou muito bem, não. Ele é mais uma esponjinha, sabe? Eu não me dou muito bem, como vocês podem ver. Achei ele bem grossinho, esse delineador. Achei muito grossinho mesmo. E o aplicador, pra mim, é péssimo. Mas eu sei que pra mim esse aplicador é péssimo, porque eu também não tenho muita coordenação pra mexer com ele, né? Então... E vamos ao último produto de hoje, que é o gloss. O gloss, gente, como esses gloss transparentes, eles não costumam ter cor. Esses, assim, eu acho que eu vou passar uma coisinha aqui
Eu acho que não tem nenhum. Vou pegar um tom e vou... Pega reais pigmentado. Possível aqui da coleção, olha. Nossa. Eu acho que aqui era da sessão infantil. Mas eu não resisti. Não pela questão dos brilhinhos aqui em cima, mas é porque a cor mesmo, esses glossinhos assim costumam ser bem interessantes pra você usar. Mas aqui tem um monte de estrelinha com glitter. Não tem cheiro. Talvez um cheiro que lembre melão ou produto químico. Tô na dúvida. Não, acho que é melão. Peguei aqui. E vou passar. O dosador não deixa vir muito gloss. Nem um pouco. Então tô voltando aqui e pegando mais. Pelo fato do dosador não deixar vir muito gloss, não, dificilmente ficará peguento, mas confesso que parte de mim fala pra mim, tira o dosador. Sim, a parte de... Mas ele fica uns brilhinhos, que quando a luz bate, você vê. Deixa eu ir chegando perto, dá pra ver, ó. Como eu disse, ele vai dar babinha, ó. Mas eu mesmo gosto de colar um pouquinho, né? O que a gente espera. Mas assim, eu gostei dele. Ele ficou bem bonito com isso. Quer dizer, todo gloss que você coloca um pouquinho de batom por baixo fica lindo. Sério, fica mesmo. E assim, esse foi o saldo de hoje. Tá bonito? Não tudo. Gostei de alguns aspectos. Vou voltar a testar só dois, porque foram só dois, não, três. Foram três que me deixaram meio assim. Mas os outros produtos eu até gostei. Vou vir aqui falando rapidamente o que eu gostei de cada um e os que eu vou voltar a testar. E a gente encerra o vídeo assim, tá bom? Então vamos lá. Vou direto primeiro nos que eu quero retestar. Porque eu notei algumas coisas que eu não gostei muito a princípio. Então vamos lá. O primeiro que eu quero retestar. Vamos começar juntos os três que eu quero retestar. Assim, que eu preciso retestar. São esses três. Ele, porque o pincel foi muito ruim. Eu tentei misturar aqui no diluidor blindagem. Não deu muito certo, tá? Em maioria, o princípio maior que me incomodou foi o pincel. Aqui, ó, o que eu passei com o diluidor, eu tentei passar de novo. Ó como é que ficou estranho, esquisito. Já tava estranho, mas ó como é que ficou mais, parecendo esfarelento. Aqui até que não apresentou isso tanto, tá vendo? Então eu creio que talvez ele não tenha se juntado com o diluidor. Talvez os dois não tenham se dado certo, sabe? Então eu vou testar ele depois com o outro pincel, não com o pincelzinho dele. Porque além de ser um pincelzinho que eu não me dou muito, eu achei um pincelzinho até ruinzinho. Então vou testar com outro, em um outro vídeo, pra gente ver como ele sai. Mas a princípio ele é até bonito, ó. Ele dá a cor que ele promete. Fica sequinho, ele tem uma secagem até rápida. Então toma cuidado quando você for usar ele, pra não dar muito ruim, tá? A sombra, vamos lá. Você precisa usar um tanto quanto bastante, né? Pra poder chegar nesse tom. Você esfuma ela perde um pouco da cor. E pra quem ela acumula, tá? Olha lá. Ela marca as linhazinhas da pálpebra tudo, ó. Ó. Tá vendo que aqui já tá um buraquinho? Se você, como eu, tem pálpebra gordinha, que tampa aqui assim, não é a melhor opção. Geralmente, gente, realmente, sombras líquidas não são as melhores opções pra gente. A gente tem que ter um monte de processo pra usar pra dar certo. Então, pode acontecer isso, tá? Tentaria usar elas outras vezes pra testar outras formas, pra gente ver como sai? Sim, irei fazer mais vídeos, só vocês me acompanharem, tanto aqui quanto nas outras redes que vão ter. E a base, o porquê? Eu achei que ela não pega muita cor. Ela fica bonita depois de selada. Eu achei que a pele tá bem bonita, mas eu sinto que minha pele talvez esteja um pouco úmida ainda. Em alguns pontos que eu selei bem mais, como aqui a área dos olhos e aqui o bolso, até que não, mas ela fica até bonita, sabe? Olhando aqui, depois de tudo pronto, ó. Ficou bem bonita. Mas o que eu percebi a princípio, ela não é uma alta cobertura, tá? Ela é uma cobertura leve, bem leve. Pelo menos eu passando com a esponja, eu senti ela muito leve. Ela dá uma uniformizada e ela é uma base bem líquida. Então quando você pôr, tome cuidado pra ela não escorregar muito, tá? Eu vou testar ela com pincel pra ver se talvez pode ter sido a minha esponja que sugou bastante produto. Pode ter sido, então a gente volta pra testar ela outra vez pra gente ver. Tá? Mas a princípio, pra mim, esses três precisam de uma segunda vez, uma atenção a mais, pra dizer se eu gostei ou não, tá? Os outros produtos que usamos. Esse lápis de olho e esse lápis sombra e o delineador. Gostei bastante do delineador, tá? Eu acho, olhando aqui, que ele tá bem pretinho, tá pretinho legal. Achei que ele tem uma secagem rápida, mas não tão rápida assim, eu consigo mexer um pouco mais. E ele fica bem bonito. Ele só é um pouco mais lustroso, ele não é bem fosquinho, aquele pretinho fosco. Ele é um pretinho que vai ter um brilho, principalmente quando a luz bater, tá?
Isso é um fato. Não vai ser um pretinho tão mate assim, por dizer. Mas eu gostei, achei um delineador bem interessante. Irei usar mais vezes. O pincel dele é dos pincéis que eu gosto de trabalhar. Que eu gosto de trabalhar mais com pincel de cerda. Não aqueles de borrachinha ou de esponjinha, que é mais durinho. Eu sempre tenho mais dificuldade com eles. Não que com esses aqui fiquem perfeitos. O vídeo aqui, né? Não tá perfeito. Mas eles trabalham, eu me dou melhor com eles, tá? Sobre o lápis. O lápis pigmentou de primeira, gente. Eu amei. Ficou esse prata bonito aqui, ó. Deixa eu ver mais pra ver se dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele pigmentou. Ficou bem bonito. Eu gostei bastante. Eu gosto de pôr esse brilho assim. Essa cor aqui desse meu é o 5. Ele contém 0,2 miligramas, tá? E eu gostei bastante dele, gente. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Vem até bastante, tá? Não vem tão pouco assim. Achei um produto bem legal. Quero comprar as outras cores pra ver como é que fica, que tinham outras cores lá. Não eram cores tão coloridas assim, eram cores razoáveis, tá? Mas gostei bastante desse produtinho. E vou com certeza continuar usando, óbvio. Temos o pó. O pó, as partes que eu selei bastante, que foi aqui, estão bem sequinhas. Eu achei que ele ficou com uma aparência bonita, não achei que ele ficou com aquela aparência lenta, feia, tá? Achei que ele ficou com uma aparência bem digna. A cor até que ficou boa, a cor ficou legal. Como eu disse, a cor parece um pouco com uma outra cor que eu já uso, sabe? Eu só acho que aqui talvez porque eu usei um pincel maior. Foi isso. Não coisou tanto assim. Eu poderia ter posto um pouquinho mais de pó aqui também. Mas quando eu vou com... Eu tinha que ter pegado um pincelzinho menor, com um pouco de pó e passado mais aqui assim. Mas eu esqueço desse detalhe, né? Mas eu gostei do jeito que ele ficou. Ficou bonito. Essas áreas aqui eu poderia ter posto um pouquinho mais de pó. Eu senti uma sensação um pouquinho mais selada. Mas também pode ser pela base. Porque eu achei que aquela base não é tão mate assim. Eu achei ela uma base bem líquida, até bem molhada. Ela deixa um vício. Então também pode ser que essa sensação que eu estou sentindo um pouco de que talvez não esteja tão selada, seja porque a base estava brilhando bastante. Então fico sempre aquela dúvida. Vou voltar a usar esse pó com outras bases pra gente saber um pouco mais. Mas a princípio eu gostei, achei um pó bem interessante. Gostei também do precinho dele. Mas ao mesmo lado eu fico pensando, gente, um pó tão barato, que será que tem nele? Fico com tantas dúvidas no meu coração. Mas eu vou continuar usando, esse é o problema. Pra saber o que se passa na minha mente. Mas parece um pó bem legal. Certo. E agora vamos com os 3 últimos produtos que testamos a primeira vez aqui. Vamos lá. Vou vir com gloss. Gente, é um gloss normal. Ele tem esse brilhinho. Tem uns glitterzinhos aqui que aparecem. Mas eu gostei. Achei um glossinho legal pra usar. Ele é transparente com os brilhinhos. Não é aqueles brilhos grosseiros que incomodam. São brilhinhos pequenininhos, fofinhos. Eu gostei. Achei bem interessante, tá? E os 2 últimos são os pós, né? E o pó. O pó e o blush. Gente, gostei bastante, achei bem interessante. Achei que ele fosse ficar um pouco escuro, mas agora olhando cabeça com colo, não tá tão escuro assim. O colo ainda tá um pouco mais claro, até porque eu não pego tanto sol assim, aqui assim, mas aqui, ó. Com aqui, até aqui, ó, tá batendo, que é a área que eu pego o sol. Esse precisaria ser um pouco mais claro para a área dos seios, né, que meus seios não andam pegando sol, não. Nem esse pedacinho aqui, por isso tá claro desse jeito. Mas achei legal, eu achei que o pó esfarela menos que o blush, tá? Bem pouco, mas dá pra você utilizar. Já o blush, eu gostei muito da cor, achei linda. Achei que ficou muito bonita, tá? Que ele é um salmão laranja com uns brilhos dourados, sabe? E não fica tão claro assim, ele fica realmente um salmão laranja. Você só tem que tomar cuidado, porque essas embalagens baratinhas fazem isso. Ela não quebrou, tá? Isso aqui que soltou. Essas embalagens muito baratinhas, gente, elas fazem isso. Todas fazem isso, tá? Pode demorar, outras ser mais rápidos. Aí você só tem que tomar cuidado pra não fazer igual eu fiz aqui no blush, ó. Que caiu e eu acabei dando um arranhadinho. Mas me incomodou, mas eu consigo contornar e usar. Eu acho que ele esfarela muito mais do que deveria, tá? Você consegue, juntando e usar o próprio farelo pra passar no rosto, pra não perder tanto produto? Consegue. Mas é uma esfareladinha considerável, tá? Mas a cor faz você esquecer o esfarelamento. Porque a cor é muito bonita. E eu gostei. Depois eu vou ver se eu arrumo mais alguns produtos, tipo batom, corretivo. E quero fazer uma maquiagem só com dessa marca baratinha, pra gente ver, né? Como que fica todos os produtos juntos. Eu vi que eles têm um outro tipo de base, não só essa pequenininha. Eu vou ver se eu consigo comprar essa outra base deles, pra gente fazer o teste. E corretivo. Provavelmente, não sei se eu vou comprar outro blush e outro pó. Ou talvez eu compre outro blush, afinal eu amo blushes, então é provável que eu compre outro blush. Mas talvez os pós eu continue com os que nós já temos mesmo, tá? E foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Digam vocês, me deem uma dica. Quem tem pálpebra gordinha, vocês costumam usar sombras líquidas? Se sim, me contem as dicas que vocês usam. Pra eu testar aqui e ver se talvez tenha sido a forma como eu apliquei, que não foi a melhor forma pra ela, sabe? Me contem aí pra gente continuar testando.
E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Irei tentar voltar sempre com pelo menos um vídeo por semana relacionado à maquiagem. Não darei certeza, mas tentarei sempre colocar pelo menos um vídeo por semana relacionado à maquiagem. E é isso, né? Espero vocês no próximo. Tchau, tchau!